Boa tarde a todos, tudo bem? Sou a Deide da Abend. Sejam bem-vindos em mais uma palestra da Abend. Hoje a nossa palestra vai ser diferente, né? Vamos bater um papo, né? Convidamos Rodrigo Ribeiro, que ele é sócio-diretor da Plusoft DTM e dirige a área de dados da empresa. Então, vamos bater um papo sobre, né, o tema Carreira em Big Data. Por onde começar? Então, Rodrigo, seja bem-vindo. Tudo bem? Bem, eu atuo como diretor aqui na parte de dados, né? Principalmente no que tange toda a fonte de informação necessária para a gente ajudar nossos clientes, né, no desenvolvimento dos programas de CRM deles, né? Então, propriamente, o que a gente faz? Né? Dentro da minha estrutura tem a área de engenharia de dados, que faz toda a parte de processo de carga, de ETL, otimização também desses processos, né, visando a gente ter uma entrega mais rápida para os clientes. Tem a parte de Data Science, que vai montar os algoritmos que são colocados dentro dos nossos produtos, então sistemas de recomendação de oferta, algoritmos do que a gente chama de CRM Intelligence, que são algoritmos focados ali para segmentações das bases dos nossos clientes, né? Então, encontrando segmentação financeira via CLV, marcação de ciclo de vida do cliente, lojas preferenciais. Então, a gente consegue fazer várias marcações dentro da base do nosso cliente varejista e, com isso dá alicerce para a montagem das campanhas de marketing desses clientes, né? Então, o time de Data Science monta esses relatórios automáticos. A gente tem também, dentro da minha estrutura, o time de Analytics, de Data Analytics, que vai fazer as análises de dados do ongoing dos projetos, né? Então, eles vão analisar os dados do dia a dia, dar sugestões para os clientes. Olha, essa campanha não foi muito bem, ela melhora de tal maneira. Então, a gente faz todo esse acompanhamento, digamos assim, do dado, né? Desde a parte da engenharia de dados, que vai puxar a informação propriamente dita, né? E assim como a parte da entrega do dado, digamos, do ponto de vista analítico para o cliente. Então, toda essa estrutura fica na minha gestão. Tá? Também fica a parte de infraestrutura, porque também está relacionado esse turbilhão de dados que a gente tem. Hoje a gente tem parte de operações rodando on-premises e parte em nuvens, né? Então, a gente hoje está num processo grande de migração das operações que a gente tem do on-premises para a nuvem. Mas alguns projetos já são assim, né? A gente já tem essas operações. E, basicamente, dentro da estrutura, o que a gente faz é ajudar as empresas com base nas informações que elas disponibilizam para a gente, né? Então, disponibiliza, a gente traz o nosso serviço, que é agregar e gerar valor com esse dado para os nossos clientes. Tá? Bacana. E aproveitando também, se alguém, né, a gente tem as perguntas, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, pode interromper, né, que a gente está à disposição. Rodrigo, e quais são os primeiros passos, né, que você indica, ou para quem está iniciando a carreira de Big Data? Bem, para quem está começando o Big Data, eu acho que é muito mais a pessoa, ela né, entender um pouco, né, quais são os papéis dentro da área. Né? Eu acho que eu comento um pouco do que existe de estrutura dentro da minha área, que é basicamente a parte do dado, né, da engenharia de dados, que vai prover essa informação, que vai cuidar de todo o embasamento numérico dessa informação, né, que vai puxar essa informação, construir os data lakes necessários ali para a geração, e tem as áreas mais analíticas, né? Tem uma que vai trabalhar mais no ponto de vista de algoritmo e outra vai trabalhar mais no ponto de vista da análise do dia a dia, né? O dia a dia do cliente para entregar o resultado para eles. Então, acho que quando a gente fala de possibilidades, né, para a pessoa que quer ingressar dentro dessa área, você tem alguns perfis específicos ali, e times específicos, né? E aí vai da aptidão de cada um escolher qual delas faz mais sentido. Mas todas são exatas, né? E todas você tem que ter conhecimento em programação, digamos assim. Algumas têm interface maior com parte de negócio, né? Com áreas de negócio, outras têm um pouco menos, mas de qualquer maneira é uma área que ela tem que rodar integrada, né? Quando a gente fala dessa questão de Big Data, né? Como o nome diz ali, essa quantidade grande, né, de dados que a gente tem, basicamente o importante é a gente conseguir, né, transformar esses dados em alguma coisa útil para os nossos clientes. Então, esse é um ponto bastante interessante, né, para a pessoa que está pensando, né, em ingressar dentro dessa área.
O importante talvez seja se aprofundar nessas classificações que eu coloquei para ver qual daquelas faz mais sentido para ela, o que ela gosta mais. Se ela tem um perfil mais introspectivo, geralmente ou então é mais processual, parte de processo, talvez a engenharia seja uma área mais legal. Se ela é uma pessoa que gosta muito do dia a dia, de negócio, né? Então o analytics puxa um pouco mais. Se é uma pessoa mais focada, digamos assim, no desenvolvimento de algoritmo ou coisas relacionadas à performance e tem aquele coisa meio geek, né, de ficar estudando para ver o que funciona melhor ali. Acho que o data science é um que se aplica bem. Mas esses termos, né, no geral que eu estou comentando, é porque a gente tem um time aqui grande, né? Então a gente tem muitos projetos grandes acontecendo, então é separado. Em muitas empresas, às vezes você tem uma pessoa fazendo quase todas as funções juntas, né? Que eu vejo no mercado. O problema disso é que, às vezes, são coisas muito específicas. Então, você, às vezes, né, é aquela coisa, você quer fazer tudo, né? Será que você vai fazer com boa precisão as coisas ou vai fazer, né, talvez, só quebrando o galho, né? Então, acho que o importante é entender que essas áreas são complexas, sim. Elas são estruturas complexas e quanto mais você se aprofundar nelas, mais você consegue gerar os ganhos para as empresas, né? Tá? Sim, uma complementa a outra, né? Sim, você tem que ter o dado. O dado vai passar por ela de alguma maneira, né? Desde a parte inicial até a final. Verdade. E assim, existe algum ramo do mercado de Big Data que está mais aquecido? Bem, eu acho que o mercado como um todo de tecnologia no Brasil é um mercado muito aquecido, de maneira geral, né? A gente não tem o mercado, acho que tem uma carência muito grande, né? Fala-se muito de desemprego, né? E etc. O Brasil com vários problemas aí relacionados a isso. Mas eu acho que tem um ponto de formação, né? Se boa parte das pessoas forem entrar em área técnica e pegarem esse desafio ali, que muita gente foge, né? Porque tem toda essa questão de matemática, de algoritmo, que, né, geralmente tem gente que não gosta muito dessa parte, mas quem tem essa aptidão, quem tem esse talento e tem competência, né? Eu acho que o mercado a perspectiva é muito positiva, né? Não só para agora, como para o futuro, né? Eu não vejo nenhuma tendência de decréscimo dentro dessa área em relação a oportunidades futuras. Até porque a maioria das tecnologias que estão sendo lançadas, né, a gente vê que quanto mais avança nessa parte de tecnologia de nuvem, por exemplo, ela mais se avança, mais abre possibilidades, né? Mais tem soluções diferentes, mais tem coisas diferentes para se aprender, mais tem oportunidades de negócios que surgem. Então, eu acho que a área é uma área bem aquecida, né? E a tendência é que continue assim para frente. Eu não vejo isso retroceder, né? Muita gente comenta, né, essa ideia né, inteligência artificial, todo esse negócio, vai substituir, ou então isso daí já está fazendo. Eu acho que não tem. Para ter inteligência artificial tem que ter alguém que faça essa inteligência acontecer, né? Tem algumas soluções que você propõe a fazer, obviamente, né? Algumas partes um pouco mais automatizáveis, assim, mas você pega os projetos mais complexos, você não tem como gerir ainda, né, sem uma intervenção humana nesse sentido, né? Acho que a inteligência artificial ela é muito boa quando ela tem assuntos específicos, atividades específicas para se fazer, né? Então, ela fazer um modelo de classificação, mas você tem que ter alguém que vai fazer a implantação, né? Tem que ter alguém que vai discutir que variável que vai estar ali dentro, né, daquele modelo que você vai montar. Você tem que ter alguém que vai construir um banco de dados que vai alimentar, né, então o data lake que vai alimentar esse modelo que vai ser colocado lá, né? Então, a técnica vai ser aplicada, vai ser utilizada, vai ser colocada ali para poder processar, mas teve sempre alguém ali que montou essa estrutura para que a coisa acontecesse. Então, acho que isso faz diferença, né? Eu acho que em termos de mercado, que eu vejo como um diferencial futuro, né? Eu acho que o primeiro passo, né, quando você vai usar modelagem estatística ou modelo de machine learning, ou o que seja, né, o nome que você queira chamar, né, nesse ponto, é que no primeiro passo você não tem nada. Aí você começa a usar esse tipo de coisa e você fica, uau, que maravilha, estou performando muito bem. O passo seguinte, quando passou a meta, você vendeu bem naquele ano, deu desempenho ótimo, o que vão perguntar? E aí, como é que melhora? Né? E aí, como é que vende mais aí? Então, o que tem que acontecer? Você sempre tem que estar atrás ali, correndo atrás de soluções, né? Que você vai reforçar, ajustar esses algoritmos aí, para poder ter uma melhor performance. As informações, ou mudando a técnica, ou testando outras técnicas, você é mais eficiente na hora da geração
da geração dos dados necessários, né? Então, acho que esse ponto é uma constante evolução dentro da área, né? Sim. E falando em vendas, tudo, né? Como que vocês estão se preparando agora para Black Friday? Não, em vendas, tem vários estudos aí que estão sendo feitos, né, pelos nossos analistas para Black Friday. Acho que é um ponto muito emblemático para o varejista no geral, né? Tem varejos que nessa época do ano vendem quantidades significativas assim do seu faturamento anual, né? Dentro dessa época, então se perder a Black Friday, talvez fique quase não fechar fechar no vermelho ou não, né? Então tem pontos aí que são bem específicos, né? E aí são feitos vários estudos, né? Entre varejistas para a gente verificar o que funciona melhor, né? A gente pergunta o que funciona melhor, o que vende mais, qual é a melhor estratégia que é feita, e com isso a gente ajuda, né, as empresas que são nossos clientes a tomar as melhores decisões aí para vender mais, né? E o principal, né, que eu acho que é o grande bacana ali dessa parte toda de marketing direto também, né, relacionado também é a questão da mensuração no final, né? Que é você saber exatamente o que foi e o que não foi. Que é isso que é o grande... Acho que na parte de marketing, se for parar para pensar no tempo atrás que você só tinha propaganda, né? Que era mais difícil de você mensurar, né? A mensuração é questão, né? Você vai fazer uma propaganda na TV, quanto aí? Funcionou? Né? Você vai, às vezes aparece mais gente na loja, opa, funcionou, não funcionou, mas será que já vi ou não vi? Você sempre fica na dúvida, né? No caso do marketing direto, você não tem essa dúvida. Você mandou, você sabe quem foi, você sabe quem você mandou, quem enviou, você tem todo o controle, toda a avaliação necessária ali para saber exatamente o que aconteceu, né? Então, é um ponto importante aí, e eu acredito que esse é um dos pontos de futuro de mercado, né? Cada vez você tem mais essa parte analítica, quantitativa, né, direcionando as empresas. Então, isso não tem como voltar. Então, para quem estiver querendo ingressar dentro dessa área de uma maneira clara, assim, escolher aquela parte, né, que tem mais aptidão, mas é uma coisa que acredito que não tem como voltar atrás ou vai ter menos oportunidades, eu só vejo crescer. Sim. E de acordo, assim, né, com a sua experiência, quais habilidades que um bom analista de dados precisa ter? Bem, a pessoa que vai trabalhar dentro dessa área, né, basicamente o que tem que gostar, né, é ter muita persistência, né, porque não é uma área fácil, né, a parte de dados é uma parte exata, né, então você quer um resultado no final, você quer ver um número no final, ou fazer uma análise que vai gerar um resultado, ou faz um modelo que vai performar melhor do que o outro, ou vai fazer alguma coisa ali, ou vai dar algum insight de negócio que vai direcionar alguma determinada decisão estratégica na empresa. Então, basicamente, acho que as características são uma pessoa extremamente dedicada, que não tenha, não fique, como eu vou dizer, ela não perca o estímulo, né, pela análise, goste daquilo ali. Tem um aspecto importante de curiosidade aí, que eu acho que a pessoa tem que ter. Tinha um professor meu que sempre comentava na faculdade, né, que era um ponto importante é você aprender a aprender, né? Então, acho que isso é uma lição para quase todas as áreas. Eu acho que a parte analítica não é diferente. Você conseguir, né, você acha que os cursos, né, te dão uma noção ali em relação ao que existe, né? E cabe você depois olhar e olhando e verificando quais são aquelas capacidades que você tem de desenvolver para ser um melhor profissional na frente, né? Então, acho que esse é um ponto importante ali. Sim, verdade. Não pode parar de estudar nunca, né? Sempre... Não tem como. Até porque se você parar, você não tem mais o que falar na frente, né? Verdade. Se você só ficou do ontem, né? Eu acho que tem um ponto que é importante quando a gente fala nessa parte toda analítica, né? De dados e etc. Essa coisa da base, né? Você vai ganhando base, você vai ganhando. É como se fosse uma arte marcial, né? Você passa primeiro, vai segundo, vai ganhando, aumentando seu cinto de utilidades aqui em relação aos modelos, em relação ao conhecimento técnico de mercado que você tem. Então, um ponto importante dentro das áreas técnicas que eu acho que classificam melhor o profissional na frente é a visão de negócio, né? Isso é um ponto que eu acho, às vezes tem dois
duas visões, né? Você tem, obviamente, você tem a visão dentro da própria técnica, que você pode evoluir, como eu disse, correr atrás do que está acontecendo, verificar as inovações, todo esse negócio, mas você tem um ponto importante, que é entender o negócio no qual você está aplicando essa técnica toda que você estudou, né? Então, se você está dentro de um cenário, eu trabalho aqui numa operação de varejo, eu tenho que entender de varejo, eu tenho que saber o que é ali, eu tenho que entender as pessoas, esse ecossistema todo ali, para poder saber qual é a melhor alternativa, né? Qual é o melhor caminho a ser traçado para resolver um determinado tipo de problema. Então, quanto mais a pessoa se interar também dentro do ambiente de dados que ela vai estar inserida, né, do ambiente de negócio, melhor vai ser para o desenvolvimento dela mesma e do negócio como um todo, né? Sim. E você enfrentou alguma dificuldade no início da sua carreira? Comente aí pra gente saber, teve alguma dificuldade? Não, muita dificuldade, assim, eu acho que eu nunca fiquei parando para pensar se eu tinha dificuldade, entendeu? Eu acho que esse é um ponto curioso, eu acho que eu sempre fui fazendo, né? Fui fazendo, fui vendo, fui aprendendo, fui evoluindo, eu nunca fui pensando, beleza, aqui está um problemão. Na verdade, eu gosto de problema, né? Quem trabalha nessa área gosta de problema para resolver, né? Porque toda hora vai ter um problema para resolver. Hoje não tem. Não tem um dia que não apareçam problemas diferentes. Eu acho que talvez o tesão da área esteja aí, né? Desde você evoluir, você entender como que você pode contribuir para a evolução da empresa ou do projeto que você está inserido, com base na experiência que você teve antes. Então, acho que todos esses problemas do passado me ajudam a entender e a resolver os problemas do futuro. Então, uma coisa importante, eu acho exatamente, as dificuldades, eu acho que você não tem que ficar pensando muito na dificuldade, porque é difícil para você, é difícil para todo mundo, né? O difícil ali, não pode deixar isso ser uma muleta, alguma coisa, meu Deus, eu não vou fazer porque é tão difícil. Né? Se fosse, eu acho que o que me instigou para entrar na área de exata foi exatamente ser difícil. Eu acho que eu gostar de desafio, acho que foi um dos pontos que eu mais gostei. Eu lembro quando eu comecei na faculdade, eu fiz estatística, né? E era um curso que o pessoal falava, não, ninguém se forma aqui em pouco tempo, todo mundo fica reprovado dizendo assim, fica, é mesmo. Mas aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia passar e foi, entendeu? E acabei sendo uma das coisas que eu gostei do curso, foi a questão do desafio. Mas aí vai de cada um também, né? Você tem que ter obviamente, você tem que ter o talento para aquilo ali. É a mesma coisa, a pessoa vai estar numa faculdade de música e não sabe tocar nada, né? Ele tem que entrar, já tem que saber alguma coisa. Né? Matemática também, você tem pessoas que vão ter um talento um pouco maior, outras um pouco menor, mas de qualquer maneira, eu acho que a pessoa persistente, né? E se ela quiser, ela consegue. Eu acho que tudo que você também consegue, você tem um foco, você se dedica, sem pensar muito no porquê, sem pensar muito em relação a, putz, isso daqui é muito difícil, não, fulano não conseguiu, o Beltrano também não. Tudo que você fica colocando, né, se isso aí pega um pouco ruim para você depois, né? Eu acho que quando você quer alguma coisa, né, você foca e você vai adiante, né? E quando você estuda muito uma coisa, você vai superando aos poucos as suas dificuldades. Eu acho que na área técnica isso acontece o tempo todo. As linguagens que acontecem hoje, por exemplo, não são talvez as mesmas que o pessoal está programando há 20 anos atrás, né? Não digo SQL, porque SQL acho que sempre vão usar, mas não é SQL. As outras linguagens, etc., são coisas que você vai adaptando, mas você sabe que tem uma outra maneira de fazer. Você não pode deixar isso, meu Deus, eu tenho que fazer isso de novo, meu Deus, eu tenho que aprender de novo esse negócio aqui. Então, eu acho que tem essa questão importante aí de olhar para frente, né? De olhar o futuro e olhar com otimismo. Eu acho que a postura de otimista é um negócio bem positivo, independente, isso ajuda em qualquer diversidade que você tenha. Sim, verdade. E você pode dar um exemplo como funciona assim, um processo de dados dentro da empresa? Sim, tem vários, né? Tem vários processos, né? Como é que a gente ajuda nossos clientes aqui, né? A PluSoft, né? A PluSoft DTM, a gente ajuda os nossos clientes montando, né, os data lakes que eles vão embasar o problema de relacionamento deles, né? Então, basicamente, como é que funciona? A gente conversa com os clientes, a gente define as informações que são necessárias para o andamento do projeto. Então, olha, quais são os tipos de informação que tem dentro do banco de dados desse cliente que a gente vai precisar puxar para o nosso ambiente, né, para poder fazer o tratamento de dados e, assim, conseguir entregar, né, as segmentações ou entregar os planejamentos
de CRM que a gente vai aplicar dentro daquela determinada maneira. Então, a gente vai puxar todas as informações desse cliente, vai montar todas as rotinas de dados necessárias para a alimentação desse ambiente, vai sincronizar isso com as ferramentas que a gente usa de disparo, né? Então, tanto de e-mail, SMS, ou push, qualquer tipo de canal que vai ser dimensionado, também vai ter que ter o retorno para tudo dentro desse ambiente, para que a gente consiga analisar depois esse dado e esse ambiente se retroalimentar, né? O dado é uma coisa viva. Eu acho que, graças a Deus, né, tinha um amigo meu que falava, ainda bem que o mundo é estatístico, né? A gente tem sempre um problema para resolver, né? Se fosse matemático, só já teria resolvido, não tinha variabilidade nenhuma. Então, sempre vai ter uma variabilidade, sempre tem alguma coisa para poder ajustar e alguma coisa para poder evoluir. O comportamento do consumidor também muda com o tempo, né? Então, é isso que é a graça, é isso que é o relevante. Talvez uma variável que no passado fosse importante para resolver um problema, hoje não seja tão relevante assim, né? E aí são aprendizados, né? É interessante falar disso, eu acho que essa parte de informações, né? Como é que as informações caducam ao longo do tempo e como é que você está dentro do mercado inserido. Um exemplo que está um pouco relacionado à parte de dados, né? Antes de ser para o software, a gente era Ibope. Eu lembro que eu participava do comitê técnico lá e às vezes comentava-se algumas coisas relacionadas às variáveis de amostra, né? Então, tinha algumas ponderações no passado que funcionavam bem, que era tipo o cara ter telefone fixo, né? Hoje em dia, ninguém mais tem telefone fixo. Quase ninguém. É difícil, né? Então, é uma coisa que antigamente identificava baixa renda, hoje quem tem uma renda mais alta já não tem. Então, você não precisa. Então, são coisas variáveis que acabam morrendo no tempo, né? Então, tem informações e que eu acho que é o legal, como esse exemplo, né? Vários outros podem acontecer, que precisam de alguém, né, um profissional de dados olhando e fazendo as adaptações necessárias aí para entregar valor dentro dos projetos que ele está inserido, né? Sim, e hoje, mais em dia, tem que ficar mais atento ainda com a LGPD, né? Proteção de dados aí. Sim, isso é um ponto, né? Isso é um ponto complexo, né? A gente está todo movimento aqui, né? Exatamente, a gente fez muita... Lembro quando... Um ano antes do lançamento, eu acho que toda semana falava com advogados, assim, nunca... Eu gosto de dado, né? Eu não gosto tanto de lei. Quer dizer, não cumpro a lei, óbvio, mas é um negócio, né? Sempre aqueles textos jurídicos, aí isso pode, isso não pode, aquele dado pode e tal, não pode. Então, teve todo um processo ali de adaptação que a gente fez, né? Nesse ponto de LGPD, e eu acho que todas as empresas sofreram com isso, para poder entregar, né, esse serviço aí com qualidade e segurança para o usuário final, né? Eu acho que toda a questão é essa. E essa coisa do dado, né, da propriedade do dado, né, é um tema importantíssimo hoje em dia, e quem está dentro dessa área também, se bobear, uma área já que se criou, né? Quando se fala de áreas novas ou de profissionais novos, antigamente, pegasse 10 anos atrás, não tinha advogado nenhum especializado nisso. Agora tem um monte de gente indo e são caros pra caramba, né? Porque o mercado ainda tem pouco, além do mercado, né? Não tem tantos especialistas assim com tanta experiência, mas você já tem muita gente entrando nessa área, né? Então, a parte de dados acabou ocasionando oportunidade de emprego até o pessoal do direito, né? Então, acho que tem esse ponto que é relevante, né? Acho que a sociedade vai mudando e o dado está inserido hoje no dia a dia da sociedade, né? De uma maneira muito, muito insana, né? Se for parar para pensar, hábitos que você tem hoje, né? Imagina, celular, né? Um tempo atrás, eu lembro quando eu trabalhava na TIM, né? Eu lembro que eu estava na TIM na época das TDMAs, isso em 2003, né? Por aí, 2002, 2003, estava juntando, né? E na época, eu estava no final da faculdade, né? Então, como eu era estagiário lá, eu tinha um celular, né? O pessoal entregava um celular. E na época era um negócio, né? O pessoal fazia fila para ligar com o meu telefone na hora de entregar. Né? Toma aqui o celular, porque a ligação é de graça, não paga, porque você então, imagina isso, essa mentalidade hoje em dia, que todo mundo tem um celular, que na verdade é um computador com uma capacidade absurda, né, de conexão com qualquer assunto, né? Isso há 20 anos atrás, que não é nem tão distante assim, né? Não, verdade. Pensar, né? Não é nem tão distante assim. Essa coisa, você está com 40 e poucos anos, o pessoal já está se achando velho. Porque já né? Você tem uma geração que já nasceu com isso, o pessoal nem imagina, né? Hoje em dia, né? Como é que é diferente, né? Isso é engraçado. Essa questão do dado, como é que ele influencia, como essa possibilidade do Big Data de mudar a vida das pessoas, né? E até a rotina de casa, né? Se eu for parar para pensar,
Olha a quantidade de dados que se consome hoje, né? Você tinha antigamente, para você entrar e ver um filme, uma coisa na TV, você tinha uma programação única, né? Hoje você tem o Netflix, você tem outros canais aí de assinatura que, na verdade, estão trafegando uma imensidão de dados para a tua casa para poder fazer a conexão daquele conteúdo que você quiser na hora que você quiser, né? E isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas nem se entendem, que por trás daquilo ali tem uma tecnologia absurda para acontecer, né? Evoluções também na parte bancária, né? Que você olhar, antigamente, para você ter um extrato de um período maior de tempo, você tinha que ir na agência, falar com o gerente. Hoje você está no celular, você quer ver, sei lá, quantos anos, você olha ali, né? Que tecnologia isso acontecer, né? Isso daí é uma tecnologia mais recente, todo esse ponto aí que veio, né? Com essa ideia tecnológica aí do Big Data de compactação e velocidade, né? Então, acho que a gente está caminhando para um mundo cada vez mais informação, cada vez mais tráfego de dados, e os produtos e as empresas estão se adaptando a eles, né? Então, acho que, por isso que eu comentei esse ponto, né? Essa é uma área que você não tem como voltar para trás. Eu não vejo nenhum cenário de uma área de Big Data, está ficando difícil. Eu acho que, ainda mais hoje no cenário de mundo, né, globalizado que a gente tem, né? Aconteceu pandemia e muitas pessoas hoje aqui no Brasil trabalham fora, né? Ou vice-versa, né? Pessoas de fora vieram morar no Brasil e trabalham para empresas lá fora. Então, você quebrou, né, esse elo do dado. A gente está fazendo né, como é que a gente está... Antigamente, isso seria uma palestra ao vivo, talvez. A gente está falando aqui pela internet. Então, tudo isso daí, né? Tem um monte de informação trafegando no meio. Verdade, né? A gente fala que antes da pandemia era tudo, né, pessoalmente, vamos ter uma palestra. Hoje em dia, tudo online, né? Exato. Agora que está voltando. Agora está voltando, né? Às vezes dá falta, né? Mas eu acho que não tem como assim, voltar nessa ideia, né? O mundo vai continuar híbrido, assim. Eu acho que, por um lado, né, a pandemia foi terrível, né, para todo mundo, mas acho que a parte tecnológica, né, as empresas tiveram que se readaptar muito fácil, então muito fácil não, muito rapidamente. Então, quem estava na frente, né, e pôde migrar logo para trabalhar em casa, foram as empresas que tiveram mais vantagem, digamos assim, na pandemia, na hora de vender, né, se adaptar durante esse período aqui que foi terrível. E eu acho que forçou, né, a digitalização para muitas delas. Então, e ainda tem um caminho grande para a digitalização. Eu acho que a tendência é cada vez ser mais intensificado isso, né? Sim, ainda mais agora, né, que fala muito do metaverso. Sim, isso é um ponto, né? Essa coisa do metaverso. Dados no metaverso, né? Não, isso você vê como é muito louco esse negócio de trabalho, né? Você tem hoje desenvolvedores especializados em criar mundos, né? Digamos assim, ou novelas, né? As pessoas começaram a criar seus próprios personagens e seus próprios universos paralelos, né? E precisam de desenvolvedores para desenvolver esses universos. Então, acaba criou outra oportunidade para a área técnica também, que acaba tirando gente que está fazendo as outras atividades. Então, o que eu comentei, não tem como, a área técnica não tem como. Ela acaba encontrando caminhos que geram mais oportunidade. Né? Você tem toda essa parte de game hoje, que é uma indústria absurda, né? Sim, verdade. Muito, né? No passado isso, né? Hoje você vê campeonatos, o cara agora é esportista, porque joga videogame o dia inteiro, aquela coisa assim, para de fazer isso. Na minha época, para de fazer isso, né? Para de jogar videogame, vai estudar. Agora o pessoal continua jogando aí, continua jogando aí. Muito mesmo. Nos dias de hoje, né? Então é muito louco você pegar para pensar nisso, né? Eu acho que isso tudo vem com tecnologia, com dado, integração né? Por isso que eu acho que essa visão positiva de mundo é um negócio importante aí, para poder guiar a evolução, né? Eu sempre gosto daquelas palestras, né, que a gente vê como era no passado e como é agora, né? Independente de né, orientações políticas ou o que pode ter acontecido de uma época para outra, a gente evolui bastante. Por máximo que a gente olhe, que às vezes a gente está, mas não é exatamente o que eu gostaria, ou é o que eu gostaria, você sempre vai estar mais talvez insatisfeito naquele determinado momento, né? Ou satisfeito, mas quando você olha o longo prazo do que era 100 anos atrás, 200 anos atrás, do que é hoje, a qualidade de vida que se ganhou é um negócio absurdo. Né? Então, a tecnologia evolui e nos últimos anos ela tem sido mais intensa ainda, né? Sim, verdade. Eu queria fazer uma pausa para a gente, não uma pausa, né? Mas para a gente abrir, para ver quem tem perguntas para fazer. Se alguém quer fazer alguma pergunta.
Pode levantar a mãozinha aí, pode escrever no chat ou pode abrir o áudio e perguntar também. Ó, o Cauê tem uma pergunta. Tá bom. Bom, boa tarde, Deise. Boa tarde aí, Rodrigo. Trabalhamos em conjunto aí na PluSoft, junto na liderança do time de Analytics. E minha pergunta é mais também perguntando um pouco, conheço um pouco da carreira do Rodrigo também já, mais voltado para a pessoa que quer se destacar na área, né? O que você vê como valor para ela agregar, né? Eu vi que você comentou um pouco dos conhecimentos técnicos, né? Nós somos uma área técnica, mas que tipo de comportamento, de skills que um bom profissional precisa ter para se destacar nesse mercado? Eu acho que esse ponto é importante, Cauê, que exatamente, eu acho que a parte do dado, né, acho que a pessoa tem, se ela já tem um talento, né, para a parte analítica, né, ou para a parte de engenharia, ou programação, que seja, ela, muitas vezes, a pessoa se foca muito nessa parte desse ambiente técnico, né, e não fica tão conectada com a parte de negócio, no final das contas, que é a utilização daquele dado, né. Então, a gente aqui trabalha para empresas, né? Mas eu digo não só, mas imagina se a gente trabalhasse para o hospital, para alguma outra coisa, né? Isso daí a pessoa tem que estar conectada àquele ambiente na qual ela vai fazer aquele tipo de análise. Eu acho que o que diferencia realmente o profissional que vai para frente é essa conexão, essa possibilidade ali de proposição. Porque quanto mais você entende também o que é o problema, né? E consegue definir o problema realmente, mais você consegue, né, ter uma solução mais adequada à realidade. Então, acho que a questão principal é esse da parte técnica, óbvio, é ficar em dia com a parte técnica, mas olhar também a aplicação, né? A aplicação dessa técnica, como é que ela se dá. Porque isso daí faz toda a diferença na hora de você ver se aquele processo está realmente eficiente, está rodando da melhor maneira, ou se aquele modelo está bom, ou se a análise que você fez está respondendo realmente o que tem que responder, e se ela realmente você está pensando como negócio, né? Eu acho que é esse que eu acho que é o grande diferencial para se destacar. Eu acho que tem um ponto de comunicação também muito importante. Eu acho que das áreas técnicas, no geral, né, a pessoa geralmente, muitas vezes, é mais introvertida, de maneira geral. E eu acho que no mercado um ponto importante é você, né, poder vender o seu peixe, né, aquela coisa que é natural. Né? Então você tem que se comunicar bem para que as pessoas entendam o que você está falando e que olhem o teu papel naquele determinado projeto, né, como uma coisa positiva e contributiva. Né? Eu acho que essa que é a inserção do profissional de dados dentro do contexto das empresas ou de qualquer outra realidade. Mas eu acho que o ponto que vai diferenciar é o quanto que esse profissional vai entender, né, da área em si. Né? Então, se você é uma pessoa que trabalha com marketing, estuda marketing. Se você é uma pessoa que trabalha com, sei lá, a parte estatística relacionada à medicina, vai estudar um pouco de medicina também para entender. Se você está... quanto mais você entender da aplicação, acho que mais sucesso você vai ter e mais você vai conseguir contribuir. Perfeito. Obrigado. Valeu. Bacana. Mais alguma pergunta? Alguém? Acho que o pessoal está quietinho. Quietinho. Só estão como ouvintes, não querem participar. Mas assim, Rodrigo, qual conselho, né, você daria para quem está iniciando a trajetória nessa área? Bem, o conselho eu acho que é basicamente estudar, né? Eu acho que estudar não só a parte técnica, como também a parte de aplicação na qual você está inserido, né? Eu acho que esse é um ponto importante. De conselho, eu acho que o principal, né, se a pessoa está começando, é investir na formação, né? Não desista do curso que você acha difícil e tenha receio também de coisas que aparentemente são muito fáceis, né? Então, análise de dados, engenharia de dados, toda essa parte matemática relacionada a isso, ou estatística, ela precisa de uma maturidade. A pessoa precisa, né, queimar um pouco de pestana ali. Então, às vezes, já aparecem cursos de muita curta duração que a pessoa, beleza, eu peguei aqui, eu rodei uma síntese, sou um cientista de dados. Não é bem assim, né? Acho que tem todo um contexto ali de entendimento, né, do que você está fazendo, como é que funcionam as coisas, que a pessoa precisa ganhar também. Então, se ela está começando a carreira, eu daria essa sugestão de ter, né, focar em cursos de qualidade ali para pegar as bases, né, principalmente a base técnica, a parte estatística muito importante, a parte de programação muito importante também,
e depois entrar nesse ambiente também de negócio, estudar negócio, sim, porque isso que vai fazer a diferença na hora da discussão e na hora de você mostrar valor, né? Sim, com certeza. A gente tem o professor Coriolano, que ele entrou agora, e ele está pedindo, né, perguntou, ele acabou de entrar, se a gente consegue fazer um resuminho de tudo que foi falado. Bem, falamos aqui basicamente, né, da profissão de Big Data, né, do como é que é essa inserção do mercado das pessoas, do que são os principais conselhos ali para quem está ingressando dentro da área, né, e os desafios, né? Eu acho que, como eu comentei anteriormente, tem essa questão da área de Big Data ser uma área que não vai voltar para trás, né? A área tecnológica como um todo. Várias coisas acontecem hoje em dia e a gente está vendo que a evolução aí é absurda. Novas profissões seguem dentro da própria área de dados. Ainda tem especificidades dentro dela que ainda falta bastante gente, né? No Brasil, principalmente, no mundo também. Né? Isso daí ficou mais acirrado ainda com essa questão toda que a gente viu da pandemia, né? da questão do home office. Né? Então, tem pessoas hoje no Brasil trabalhando fora e vice-versa. Né? Então, você consegue, né, essa coisa da fronteira deixou de ser uma necessidade. Né? O cara está todo mundo sentado no escritório. Hoje, por exemplo, o time que a gente tem aqui, que o Cauê trabalha comigo, né? Tem pessoas de fora do estado, nem todo mundo está em São Paulo. Né? Então, esse é um ponto importante. Né? A gente é uma adaptação a essa nova realidade. Então, esse é um ponto. Acho que, em termos de tecnologia, como eu estava comentando também, existem vários aspectos ali relacionados à evolução, né? As técnicas que se utilizavam, sei lá, 20 anos atrás, né? Algumas linguagens permanecem, outras mudaram, outras sofisticaram, outras formas diferentes de poder lidar com a tecnologia ou o processamento de dados surgiram e provavelmente vão surgir. A gente tem a própria tecnologia aí do Big Data em evolução, franca evolução, né? Então, as nuvens estão se aprimorando também com o tempo, né? Então, eu acho que é uma área que você não para de correr atrás, não para de estudar, não para de evoluir. E o caminho, eu acho que é muito positivo, né? Em relação a quem está entrando dentro dessa área ou quem já trabalha dentro dela, né? Acho que os conselhos aqui são muito mais voltados ali a uma carreira, no geral, né? Não só o iniciante, né? Mas eu acho que a carreira, se você focar dentro desses pontos ali, desses alicerces, eu acho que é um importante, tá? Do ponto de vista de marketing, né? O que é legal, né? Falando um pouco da PluSoft nesse sentido, a gente estava falando muito, né? No mês que passou, né, voltado indicador de performance, como é que a gente quer ser visto no mercado, né? Como é que a gente óbvio, tem até as metas de venda, mas quais são os pilares principais? Uma das coisas que a gente está muito empolgado é de alguns pilares de indicador da empresa, a gente está tendo a oportunidade de desenvolver junto, são pilares voltados para eficiência, né? Pilares voltados para o quanto estão utilizando os nossos produtos, ou quanto a gente está aumentando a nossa capacidade de mercado. Estava comentando aqui, até antes de entrar, né, a quantidade de ofertas que a gente fez em 2021, está na faixa de ofertas recomendadas, né, para cliente, está na faixa de 6,3, foi na faixa de 3,9 bi em 2021 e foi para 6,7 agora em 2022. Né? Então, a quantidade de ofertas individuais mandadas por cliente pelas nossas ferramentas de recomendação. É um número enorme, né? E ele só tende a crescer, pelo que a gente está vendo, porque cada vez estão usando mais esse tipo de solução. Então, acho que é um ponto, né? Eu acho que o mercado não tem como retroceder nessa parte tecnológica. Ainda mais que para o consumidor final é viciante, né? Você está lá no teu aplicativo, né? Antigamente era uma coisa que você nem tinha, agora você olha o aplicativo todo lá no supermercado, todo mundo a gente faz isso, não só a gente, né? E na verdade, isso tende a se tornar, né, uma maneira diferente de se, como eu vou dizer, de viver, né? Eu acho que a relação entre o consumidor e a empresa é uma relação que ela teve essa evolução, né? Hoje essa conexão tecnológica faz com que isso seja muito mais sinérgico, né? Como o próprio marketing direto, antigamente mandava uma mala direta, hoje em dia entrou em desuso. Pouquíssimos clientes fazem mala direta, demora para caramba para chegar, você vê uma forma de comunicação totalmente diferente. E eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que a grande questão do mercado hoje, né? Estava comentando que a tecnologia passa a perna aqui, né? Então é isso. Bem, estava
comentando aqui, né, da evolução, né? Então, acho que essa questão toda do Big Data ele já está intrínseco nessa... e você tem, né, esse comportamento aí social, né, que a gente está tendo, né, alterado por essa volumetria, todas essas tecnologias que foram, né, descobertas há relativamente pouco tempo, né, que mudaram completamente a forma que a gente está enxergando o mundo hoje. Né? Então, esse é um ponto bem pertinente. E essa, assim, falando do futuro, como a gente falou, né, até há pouco tempo atrás, ninguém tinha celular, né, brincava na rua. Hoje em dia, as crianças em casa só ficam no celular, dentro do celular. Tipo assim, como que as pessoas estão se preparando, né, para essa aceleração tão tecnológica, né? Você acha que isso afeta de forma positiva ou negativa? Eu acho que não tem nem positivo. Eu acho que, do ponto de vista geral de qualidade de vida, eu acho que tem mais aspectos positivos que negativos. Eu acho que o que tem mais de negativo, eu acho que é a questão de exposição exagerada, né? Eu acho que é muito mais essa discussão eterna de rede social, que eu acho que é uma coisa que a gente que, de repente, não viveu a infância com isso, talvez nossa cabeça funcione de uma maneira que não é tão um pouco diferente das pessoas que já entraram dentro desse ambiente, né? Desse ambiente, né? Dar um like, né? Conversa, são coisas que, beleza, você tá dentro, você está vivendo isso, mas isso não faz parte da tua formação, né? Digamos assim, de infância. Então, são coisas que mudam, né? Você olha ao longo do tempo, são coisas muito, né? Que tem um ponto, né? Como é que vai fazer? Como é que isso daí afeta a personalidade das crianças depois, futuramente? Se é bom ou se é ruim? Aí eu acho que a sociedade vai acabar dizendo se é bom ou se é ruim no futuro, porque ela própria vai ter os prós e contras disso, né? Eu acho que o excesso de exposição, às vezes, dificulta, né? Esse é um pouco o meu ponto de vista, mas, do outro lado, a parte tecnológica toda, que faz essa integração do consumidor com a empresa e o nível que está hoje, o nível que vai, né? Eu acho que isso daí não tende a voltar atrás. Eu acho que cada vez mais, quando não tem, digamos, dentro do próprio mundo, né, solução, né, inventa um outro mundo para fazer a solução lá dentro, né? Então, aquela questão do metaverso, né? A pessoa já está fazendo vaga de emprego dentro do metaverso. Então, tipo assim, beleza, vai lá trabalhar com alguma coisa no mundo totalmente virtual, né? Então, você já multiplica os mundos ali e você já consegue. A tecnologia supre, digamos assim, essa possibilidade, né? Você acabou aqui e falou para o outro universo, né? Resolve os problemas lá. Né? Verdade. E falando em trabalhos, né? O professor Coriolano ele está perguntando, né? Como conseguir trabalhos como freelancers? Freelancer? Freelancer, o que acontece? Depende muito, né, assim, eu vejo muitos freelancers na parte de desenvolvimento, de maneira geral, tá? Então, tem um desenvolvimento para fazer, vou montar, ajudar a fazer um produto, tem um escopo bem fechado, um projeto bem definido. Acho que o freelancer depende muito da empresa, né? Digamos assim, da disponibilidade que a empresa tem e o quanto que ela quer ganhar velocidade com isso, né? Tem coisas boas e ruins do freelancer, né? Coisa boa do freelancer é que a pessoa está ali apta, de repente, a um profissional experiente, que já tem conhecimento, e ele consegue resolver aquele problema ou fazer aquele projeto em tempo hábil. A coisa que pode ser, né, dado o cenário, que não seja tão boa depois, é que se tiver algum problema de má especificação, depois para a empresa, né, tem que repagar, tem que refazer aquele trabalho 2 vezes ou dar suporte de uma solução, ou colocar um outro analista para dar suporte de uma solução que ele não fez. Então tem toda essa questão ali do freelancer, mas eu acho que, como eu comentei, o mercado de tecnologia hoje é muito amplo, acho que tem várias empresas aí que fazem essa ponte, né? A gente, no caso aqui, tem algumas pessoas que trabalham em projetos específicos, né? Agora, depende, né? Depende muito da especialidade, né? Essa parte de Big Data é muito ampla, né? Depende muito da especialidade. Eu vejo mais para desenvolvimento mesmo, né? Que aparece. Outros assuntos são um pouco mais complexos, né? Pelo menos em projetos de curto prazo, né? Projetos de mais longo prazo, aí tem que especificar um pouco mais, assim, mas a resposta mais sentido nesse sentido. Tá certo. Tem mais alguém que queira fazer perguntas? Alguma dúvida que ficaram?
Acho que não tem dúvidas, Rodrigo. Tá bom. Né, a gente, né, conversamos bastante sobre a carreira, eu acho que o pessoal, né, ficou bem, assim, acho que não tem dúvidas sobre suas respostas, tudo, e eu queria agradecer em nome da Bend a sua presença aqui e a presença de todos que estão na sala. Obrigado, Deise, obrigado pela oportunidade, tá? Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Tá bom, Rodrigo, muito obrigada, uma boa noite aí para vocês. Boa noite a todos. Deixa eu ver se, acho que tem alguma pergunta, peraí. Ou não. O professor Coriolano também falou, eu sou funcionário público e tenho expediente até às 14, consigo realizar trabalhos após esse horário? Consegue, não tem mercado que entrega, entendeu? Não sei qual a especialidade dele, mas se ele está querendo, manda um currículo que a gente avalia aqui, né? Não sei se tem algum projeto específico para a especialidade dele, tá bom? Mas assim... Então, ele está perguntando, análise de dados ou ciência de dados, as empresas contratam dessa forma. O que é? Ele colocou... Bem, tem empresas que fazem isso, tá? Tá certo. Rodrigo, muito obrigada. Tá bom. Uma ótima tarde. Beleza. Tchau, tchau. Tchau.